Olá, esse é o vídeo da aula 15 de M62 sobre expressões regulares. Então esse é o roteiro da aula. Primeiro iremos ver as expressões regulares e por fim vocês podem encontrar alguns exercícios na página de M62. Então, expressões regulares são formas concisas de descrever um conjunto de strings que satisfazem um determinado padrão. Por exemplo, podemos criar uma expressão regular para descrever todas as strings que representam datas no formato dd barra dd barra dd, onde d é um dígito qualquer. Podemos verificar se uma string contém um número de telefone descrito por uma expressão regular. Note que números de telefone e datas podem ser descritos de vários formatos diferentes. Então, podemos ter números de telefone deste formato, onde temos aqui o DDD, com um tracinho, os 5 primeiros números do telefone, com um tracinho e os últimos 4 números do telefone. Podemos informar o DDD entre parênteses e não ter um traço separando os 5 primeiros dos 4 últimos números. Como também podemos ter desse formato, então o DDD sem o zero, por exemplo, e sem um espaço adicional. Em relação às datas, nós podemos ter os números de dia, mês e ano, separados por barra, dia, mês e ano, separado por traço, como também uma ordem inversa, onde temos ano, mês e dia, separados por traço. Expressões regulares constituem uma mini-linguagem que permite especificar as regras de construção de um conjunto de strings. Essa mini-linguagem de especificação é muito parecida entre as diferentes linguagens de programação que possuem o conceito de expressões regulares, que também são chamadas de RE, regex ou reg-esp. Assim, aprender a escrever expressões regulares em Python será útil para descrever expressões regulares em outras linguagens de programação. Expressões regulares são frequentemente utilizadas para encontrar ou extrair informações de texto. Então, vamos ver um exemplo de expressão regular. Então, essa expressão regular apresenta uma sequência de um ou mais dígitos seguidos por uma contrabarra, que é este caractere. Vamos aprender regras de como escrever e usar expressões regulares. Geralmente, escrevemos expressões regulares iniciando com o caractere R para indicar uma raw string, ou seja, uma string onde o caractere contrabarra é indicado como um caractere normal. Então, assim, essa expressão regular poderia ser escrita como apresentado aqui no slide. Então, agora vamos ver algumas regras das expressões regulares. Letras e números em uma expressão regular representam a si próprio. Assim, a expressão regular R Python representa apenas a string Python. Os caracteres especiais, chamados de metacaracteres, são ponto, chapéu, cifrão, asterisco, mais, interrogação, contrabarra, barra vertical, abre e fecha chaves, abre e fecha colchetes e abre e fecha parênteses. Então vamos ver cada um deles. O ponto indica um caractere qualquer. O chapéu ou circunflexo indica o início da string. O cifrão indica o final da string. O símbolo da interrogação representa repetir zero ou mais vezes. O asterisco representa repetir zero ou mais vezes. Aliás, o símbolo da interrogação significa repetir zero ou uma vez. E o asterisco repetir zero ou mais vezes. O mais representa repetir uma ou mais vezes. A contrabarra significa é usado para indicar caracteres especiais. Temos também o abre e fecha colchetes, que indica um conjunto de caracteres. Então, por exemplo, o conjunto de 0 até 9, indicado conforme apresentado no slide, indica um dígito. Assim como esse conjunto indicado
no slide apresenta um caractere que não é um dígito. Então, abre e fecha colchetes com o chapéu de 0 até 9. De A até Z indica uma letra minúscula que pode ser de A até Z. A até Z maiúsculo indica uma letra maiúscula de A até Z. A até Z e A maiúsculo até Z com um asterisco indica 0 ou mais letras. A, C, T, G com um mais indica uma sequência de DNA. O abre e fecha chaves indica a quantidade de vezes que o padrão será repetido. Então, por exemplo, este padrão será repetido por 2 vezes, então teremos 2 dígitos. Esse padrão será repetido por 3 vezes, então temos 3 letras minúsculas. Esse padrão será repetido de 2 ou 3 vezes, então separados pela vírgula. Este padrão indica que 4 ou 5 caracteres, quaisquer. Este padrão indica pelo menos 3 bits. E este padrão indica no máximo 6 dígitos. O abre e fecha parênteses indica um grupo e uma expressão regular. Então, por exemplo, nós temos aqui uma expressão regular sobre um CPF, onde temos os 3 primeiros dígitos, de 0 até 9, seguidos por um ponto, e esse conjunto ele é executado por 2 vezes, ele tem 2 repetições. Depois nós temos 3 dígitos, de 0 até 9, um tracinho, e termina com 2 dígitos, de 0 até 9. Já esse padrão indica a presença de A até Z uma ou mais vezes separados por vírgula e terminado aqui com uma sequência de palavras, uma palavra de A até Z uma vez, uma ou mais vezes. O próximo caractere que vamos ver agora é a barra vertical. Ela é similar ao operador lógico OR para expressões regulares. Então aqui essa expressão U com o parênteses Nicamp barra vertical Nesp barra vertical SP indica uma das 3 universidades paulistas. Aqui nós temos o padrão de 0 até 9 por 3 vezes, então indica uma sequência de 3 dígitos, ou de A até Z com 4, então, ou uma sequência de 4 letras minúsculas. Python possui algumas classes pré-definidas de caracteres. Então, nós temos aqui o contrabarra D minúsculo, que indica um dígito, ou seja, um padrão de 0 até 9, um número de 0 até 9. Contrabarra D maiúsculo, que indica o complemento de D, ou seja, essa expressão abre e fecha colchetes com o chapéu de 0 até 9. O contrabarra S, que indica um espaço em branco. Então, pode ser todos esses caracteres indicados nesse conjunto. O contrabarra S maiúsculo, que indica o complemento de contrabarra S minúsculo. Contrabarra W minúsculo, que indica um caractere alfanumérico, ou seja, todas as letras de A até Z maiúsculo e minúsculo, e também os números de 0 até 9. Também temos o contrabarra W maiúsculo, que indica o complemento de contrabarra W minúsculo, ou seja, o complemento do conjunto contrabarra W minúsculo. Em Python, as expressões regulares são implementadas pela biblioteca RE. Sendo assim, para usar uma expressão regular, precisamos importar a biblioteca RE. Então aqui está como é feito a importação dessa biblioteca através do comando import. E além disso, nos slides vocês podem encontrar a documentação completa dessa biblioteca através desse link. A principal função da biblioteca RE é a search.
Então, dada uma expressão regular em uma string, a função search busca na string a primeira ocorrência de uma substring com o padrão especificado pela expressão regular. Se o padrão especificado pela expressão regular for encontrado, a função search retornará um objeto do tipo match, caso contrário, retornará none. Então, os objetos do tipo match possuem dois métodos. O span, que retorna uma tupla com o local da string, sendo a posição inicial e a posição final, onde a expressão regular foi encontrada, e group, que retorna a substring encontrada. Então, vamos ver um exemplo do uso da função search. Então, nesse código, nós começamos com a importação da biblioteca RE e temos um texto, que é uma string que possui o conteúdo algoritmos e programação de computadores. Sendo assim, nós podemos usar a biblioteca RE, a função search, podemos passar aqui o parênteses, abre e fecha parênteses, com dentro o conteúdo _w, com asterisco, indicando um caractere alfanumérico que é repetido 0 ou mais vezes. Depois temos AMA e por fim temos novamente o mesmo padrão com _w indicando um caractere alfanumérico e o asterisco indicando a repetição por 0 ou mais vezes. Com isso, podemos mostrar o tipo dessa variável resultado, que foi o resultado retornado através dessa função search. O resultado é um objeto da classe re.match. Então, nós podemos ver o método group. O método group retorna como resultado a string programação. Podemos também ver o span desse resultado e possui o valor 13 e 24. Então, 13 é a posição inicial e 24 é a posição final. Podemos agora pesquisar, então usar o método search. O seguinte expressão regular é chapéu _w e asterisco. Isso indica que estamos procurando no início da string caracteres alfanuméricos repetidos 0 ou mais vezes. Então, como resultado, temos aqui um objeto do tipo re.match. O span dele é 0, a posição inicial é 0, a posição final é 10 e o match é algoritmos. Podemos também fazer a outra verificação com outra expressão regular, onde utilizamos o _w asterisco e o cifrão. Isso indica caracteres alfanuméricos repetidos entre 0 e mais vezes no final da string. E como resultado, nós temos um objeto do tipo re.match com o span 28 e 40, 28 posição inicial e 40 posição final. E o match foi com computadores. Podemos também ver uma próxima expressão regular. Então, essa expressão regular possui abre e fecha parênteses com um contrabarra, com um chapéu, uma barra invertida e um _barra s. Então, isso indica, o _barra s indica espaços em branco. Depois nós temos um _barra w, que indica caracteres alfanuméricos, que estão presentes de 3 até 9 vezes. E por fim, que possuam um espaço em branco ou estão no final da string. E o resultado é none. Então vamos ver outro exemplo utilizando a função search. Então novamente vamos importar a biblioteca RE e agora nós temos uma string de texto que possui algoritmos e programação de computadores. Agora nós estamos procurando caracteres alfanuméricos que estão presentes em uma ou mais vezes nessa string texto. Então, olhando o group, nós temos algoritmos e o span é de 0 até 10. 0 indicando a posição inicial e 10 indicando a posição final.
Note que a função search retorna apenas a primeira ocorrência do padrão especificado. Então, dado uma expressão regular, uma string, a função findAll retorna uma lista com todas as ocorrências do padrão especificado pela expressão regular. Então, por exemplo, nós temos aqui o import re, a biblioteca re, e o texto, que é algoritmos e programação de computadores. Agora nós vamos usar um findAll para caracteres alfanuméricos com a repetição de uma ou mais vezes. Olhando o resultado, nós temos algoritmos e programação de computadores. Da mesma forma, agora nós temos aqui uma outra variável chamada telefone, que tem a string abre e fecha parênteses com o valor 019, espaço em branco, 91234, tracinho 5678. Usando novamente o findAll, agora para essa string telefone, considerando os valores entre 0 e 9 que são repetidos uma ou mais vezes, já que estamos usando esse caractere de soma, o caractere mais. O resultado será o 019, 91234 e 5678. Podemos também construir uma expressão regular concatenando duas ou mais strings. Podemos usar o resultado das funções search e findAll em expressões condicionais. None e uma lista vazia serão considerados false. Então temos aqui o import re novamente, o texto é algoritmos e programação de computadores. Temos agora um início, que é algo, um meio, que é ação, e fim, que é dores. Agora nós iremos usar uma expressão regular que possui então o caractere chapéu, indicando início. Depois temos a concatenação com ini, que possui algo. Depois nós temos a presença de um caractere qualquer por 0 ou mais vezes, com o caractere asterisco. Depois nós temos o meio, que é ação. Na sequência, nós concatenamos isso com um caractere qualquer repetido por 0 ou mais vezes. Depois com fim, que é dores. E indicando o final da string. Então, podemos fazer uma condicional através do comando if. Então, caso isso retorne algo que não seja falso, será feito o print OK. Caso contrário, será impresso o erro. O resultado será OK, então usamos o search. Da mesma forma, podemos usar o findAll e o resultado será o mesmo, indicado como OK. Expressões regulares podem ser utilizadas para dividir strings, similar ao método split que vimos durante as aulas de string. Então, dada uma expressão regular em uma string, a função split retorna uma lista com a divisão da string conforme especificado pela expressão regular. Então, por exemplo, nós temos aqui o import da biblioteca re e temos um texto que possui a string f1, i1, B2, 0, 3, N5, A8, C13, C21, I. Então, com isso, nós podemos fazer um split dessa string, e para isso nós vamos usar a expressão contra barra D e o caractere mais. Então, contra barra D indica um dígito, e o caractere mais indica essa repetição por uma ou mais vezes. Então, ao realizarmos o print desse resultado, teremos aqui F, I, B, O, N, A, C, C, I. Da mesma forma, nós podemos fazer isso com números, então estamos usando o complemento de contrabarra D, então contrabarra Dzão, que indica os caracteres que são complemento deste contrabarra D, que são um dígito. Então, com isso, o resultado nós vamos ter alguns números, e os números são string vazia, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e string vazia.
Expressões regulares podem ser utilizadas para substituir substrings, similar ao método replace visto nas aulas de strings. Então, dados dois padrões, strings ou expressões regulares e uma string, a função sub retorna uma string com a substituição da string de toda ocorrência do primeiro padrão pelo segundo padrão. Então, nós temos novamente o mesmo exemplo, utilizando a biblioteca RE, e o texto é o mesmo do slide anterior. Então, agora nós vamos substituir os valores numéricos por uma string vazia dentro dessa variável chamada texto. E isso iremos salvar na variável letras. Então, realizando o print de letras, teremos Fibonacci. Da mesma forma, nós podemos fazer isso com números. Então, para isso, nós usamos uma expressão regular. E agora, o padrão utilizado será dois pontos. Então, imprimindo números, nós teremos 2 pontos, 1, 2 pontos, 1, 2 pontos, 2, 2 pontos, 3, 2 pontos, 5, até 2 pontos, 21, 2 pontos. Lembrando que nós tínhamos uma string vazia no início e no fim deste padrão. Podemos também usar a função sub para indicar uma string, como uma string será modificada, com base nos grupos da expressão regular. Então, por exemplo, contra barra 1, contra barra 2 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, nós temos aqui uma data que possui o valor 19 barra 09 barra 1975. Então, nós podemos usar uma expressão regular chamada antigo, que possui a presença de dois valores numéricos com contrabarra, mais outros dois valores numéricos com contrabarra e mais outros 4 valores numéricos. Também podemos definir um padrão novo com os grupos 1, depois o grupo 2 e depois o grupo 3. Então, utilizando a função sub, o resultado será gravado na variável data1 e ao realizarmos o print de data1, o resultado será 19, que é o primeiro valor, 09, que é o segundo valor, e 1975, que é o terceiro valor, separados por tracinho ao invés de barra. Da mesma forma, podemos imprimir um segundo padrão, salvo aqui na variável novo2. E ao aplicarmos a mesma função, então rei.sub, o resultado será salvo em data2 e podemos fazer o print de data2, que possuirá 1975, que é o grupo 3, 09, que é o grupo 2, e 19, que é o grupo 1. Podemos referenciar os grupos dentro da própria expressão regular para construir padrões mais complexos. Então, por exemplo, temos aqui uma sequência de DNA. Essa string é uma sequência de DNA que é salva nessa variável chamada DNA. Então, neste exemplo, nós iremos buscar este padrão com um grupo definido como 1. E o resultado será esse apresentado na tela. Da mesma forma, nós podemos aplicar diversos outros padrões com outros grupos dentro da própria expressão, como esses apresentados neste slide. Podemos recuperar cada um dos grupos de uma expressão regular com a função group. Então, por exemplo, nós temos aqui um texto que possui data de nascimento 19/09 de 1975. Podemos utilizar um padrão que indica os números, dois números na sequência, depois uma barra, dois outros números, uma barra e depois 4 números. E com isso nós podemos utilizar o group. O group irá apresentar 19/09 de 1975. Depois podemos imprimir o grupo 1, que é referente ao dia, então dia 19, o mês, que é o grupo 2, que é o 09, e o ano, que é o grupo 3, que é 1975. Além disso, podemos imprimir o grupo de 1, 2 e 3. O resultado será uma tupla com 19, 09 e 1975.
Por padrão, os operadores mais, asterisco, interrogação, abre chaves e fecha chaves são executados de forma gulosa, ou seja, eles tendem a casar com o maior número possível de caracteres. Usando o caractere de interrogação na frente daqueles operadores, eles serão executados de forma não gulosa. Então, por exemplo, nós temos aqui um texto, que é algoritmos e programação de computadores. Então, aplicando de forma gulosa, né, que ele já está na forma padrão, sem o caractere de interrogação, a expressão o, depois um caractere qualquer de 0 ou mais vezes, depois o caractere e, seguido por um caractere qualquer com repetição de 0 ou mais vezes e depois com o. Nesse texto, o resultado será algoritmos e programação de computador. Podemos agora usar no final dessa expressão o caractere de interrogação. O resultado será algoritmos e programação de CO. Por fim, podemos usar também no início. Então, o resultado será algoritmos e pro. Da mesma forma, então, temos um outro exemplo, que agora é removendo as em marcas, contra barra em, do pré-texto, contra barra pré. Aqui nós podemos usar uma expressão que indica o símbolo de menor, um caractere qualquer repetido por 0 ou mais vezes e o caractere maior, e vamos fazer a substituição por uma string vazia. Então, deste modo, teremos removendo as e ponto final, já que foi feito de forma gulosa. Na sequência, nós podemos colocar um outro padrão, que é símbolo de menor, barra, um caractere repetido por 0 ou mais vezes e o símbolo de maior. E o resultado será removendo as em marcas. Então, removeu esse todo pedaço. Da mesma forma, nós podemos fazer um outro padrão, que é o símbolo de menor, ponto e asterisco, indicando a presença de um caractere qualquer por 0 ou mais vezes. E seguido pelo caractere de interrogação. Então, vamos executar de forma não gulosa. E depois o caractere representando o maior. E vamos fazer a substituição por uma string vazia. O resultado será removendo as marcas do texto. Por fim, vocês podem encontrar alguns exercícios na página de MC102.